No dia 18 de junho, o Copom anunciou a elevação da Selic em 0,25 pontos percentuais, atingindo 15%. Com juros nesse patamar, os investimentos em renda fixa ficam extremamente atrativos, fazendo com que muitos investidores tirem o dinheiro da bolsa para investir na renda fixa. Esse movimento por si só já faz com que as ações vejam seus preços caírem, mas há algumas que sofrem um pouco mais em um cenário de juros altos. Isso acontece porque a elevação dos juros é uma resposta do Bacen à inflação aumentando. A inflação alta, o poder de compra da população cai e, com isso, o consumo vai junto. Um dos setores que sofre muito nesse período é o varejo discricionário. Em tempos em que o dinheiro não está sobrando, o consumo de roupas, lazer e coisas do gênero tende a cair. As pessoas destinam seus salários aos produtos essenciais. Outras empresas que também sofrem muito com juros altos são aquelas que emprestam dinheiro. Elas captam dinheiro a um valor e emprestam cobrando um pouco mais, ficando com essa diferença. Mas e se a empresa operar nessas duas frentes? Aí fica bem complicado. E tem uma empresa em especial que está se sufocando nesses tempos de juros altos. Ela vende materiais de construção. E como é de se imaginar, quem está apertado não faz reformas em casa. Além disso, ela tem uma financeira e empresta dinheiro para os clientes para financiar as compras. Eu tô falando da Lojas Quero Quero. A empresa surgiu lá no cantinho do Rio Grande do Sul, em uma pequena cidade com 16 mil habitantes. Essa cidade se chama Santo Cristo. Em 1967, ela tinha como principal fonte de riqueza a agropecuária, com destaque para a criação de suínos. Por conta disso, a demanda por medicamentos veterinários e por insumos agrícolas começou a crescer bastante. Mas o problema é que, para conseguir esses produtos, os agricultores tinham que andar um chãozinho até as cidades vizinhas. E isso não passou despercebido por Tilly Aceu Chose, que junto de seus sócios Walter Gallas e Senna Hartmann fundou uma loja para atender essa galera. A loja recebeu o nome de uma ave da região, que é conhecida pelos gaúchos como a Sentinela das Querências. Lojas Quero Quero. Como a Quero Quero foi fundada no interior do Rio Grande do Sul, ela tem uma dinâmica diferente das lojas da cidade grande. O foco é no relacionamento com os clientes. Nessas cidades, todo mundo se conhece. Logo, para dar certo, a Quero Quero tinha que ter uma proximidade muito grande com os clientes, chegando ao nível de amizade. É uma dinâmica bem diferente da cidade grande, onde muitas vezes as pessoas nem se cumprimentam. Conforme os anos se passaram, a loja começou a se aventurar por novos produtos e a vender materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, que são hoje o carro-chefe da empresa. A receita que combinava os materiais de construção, os itens de casa e um relacionamento quase que íntimo com os clientes se mostrou um baita sucesso. Então, a partir de 1980, as lojas começaram a se espalhar por todo o Rio Grande do Sul, mas a essência da Quero Quero se manteve. Dá pra ver isso pelos alvos da expansão, que sempre foram pequenas cidades como a terra natal da empresa. Aí, entre a década de 90 e 2007, a empresa vinha expandindo organicamente num bom ritmo, com uma média de 5 aberturas por ano. Mas aí, em 2007, ela deu um salto, fechando o ano com mais 37 lojas. E como você pode ver, esse ritmo se manteve. Hoje já são 573 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e agora a empresa está dando as caras em São Paulo e Mato Grosso do Sul. 84,5% dessas lojas ficam em cidades com menos de 100 mil habitantes. A venda de todas as lojas geraram para Quero Quero uma receita bruta de 2,1 bilhões em 2024, o que representou 70,9% do total. O restante da receita vem da VerdeCard, que é a financeira que eu comentei com vocês. A Quero Quero criou a VerdeCard para administrar os cartões de créditos próprios dela, que foram criados em 97. Hoje, a VerdeCard possui mais de 4 milhões de cartões emitidos, 1,4 bilhão na carteira de crédito e oferece diversos outros tipos financeiros, como conta digital, empréstimo pessoal e seguros. Esses seguros são oferecidos por uma corretora própria da Quero Quero, que recebeu o nome de Sentinela do Pampas. Tudo isso garantiu a Quero Quero uma receita bruta de 890 milhões em 2024, o que representou os 29,1% que faltavam. E aí, somando as vendas da loja e a receita da VerdeCard, a Quero Quero teve uma receita de 2,66 bilhões em 2024. Se você quiser ir mais a fundo na empresa, eu estou deixando aqui embaixo o nosso relatório completo das lojas Quero Quero. Lá a gente fala toda a história da empresa, fala sobre os controladores, diretores, conselho, modelos de negócios e tudo o que pode fazer com que a ação suba ou caia, que são os gatilhos e os abacaxis. Mas enfim, até aqui tudo parece certo, mas dá uma olhada no preço da ação. Desde o pico em 2021, ela desvalorizou mais de 90%. Mas dá uma olhada na Selic média de 2020 para cá. Ela aumentou muito. Bom, como eu falei, isso afeta duas atividades na empresa, tanto as vendas quanto o fornecimento de crédito. Vamos começar pelas vendas. Olhando o histórico, a empresa vinha vendendo bem, incluindo até na pandemia. Em 2020 e 2021, os juros eram baixos e as vendas estavam a
todo vapor. A empresa abria lojas adoidada, batendo 70 aberturas em 2021. E o preço da ação, como é de se imaginar, respondia a esse bom momento. A ação LJQQ3 era R$ 9,00 na bolsa. Em 2020, isso começou a mudar. A Selic subiu muito e o consumo caiu. E isso se estendeu até 2023. Ano passado, a gente começou a ver uma retomada das vendas. E pelo que a gente viu no primeiro trimestre, esse ano vai acelerar ainda mais. Mas isso não vai ser suficiente para fazer com que a ação da empresa decole e volte para o patamar de 2021. O nível de juros está atacando com força a Verdicard. Por meio de um FDIC, que é um fundo de investimentos em direitos creditórios, a empresa capta dinheiro a um preço e empresta cobrando um pouco mais. E como eu falei, ela fica exatamente com essa diferença. Com juros elevados, esse custo de captação aumenta. E aí a empresa decide se ela vai repassar esse aumento para os clientes ou não. Acontece que a Quero Quero opera no interior dos estados, onde a renda já não é tão alta assim. Então, se ela cobrar muito caro pelo crédito, das duas uma. Ou os clientes não usarão o crédito, ou eles vão, mas depois não vão conseguir pagar, se tornando inadimplentes. E diante disso, a empresa está segurando ao máximo esse repasse. A consequência disso é que as margens dela estão ficando cada vez mais espremidas. Aquela diferença entre o quanto que ela capta e o quanto que ela empresta só vem caindo. Por conta disso, a empresa está tendo dificuldade de gerar caixa. E diante desse cenário, ela está tomando uma postura conservadora. Ela travou a expansão de lojas e está controlando o nível de endividamento. A boa notícia é que, ao que tudo indica, o Copom deve manter essa taxa, pelo menos nos próximos meses. Mas quem acompanha o mercado de perto sabe que essa pausa é o sinal que faltava. É como Harvey Dent disse no filme do Batman. Mas a noite é mais escura pouco antes do amanhecer. E eu prometo a vocês que já vai amanhecer. Quando o Banco Central subiu os juros, é um sinal de que o ciclo de queda está cada vez mais próximo. E o cenário atual só reforça isso. A inflação, por exemplo, tem vindo abaixo das expectativas do mercado, mostrando uma desaceleração. E isso muda tudo. Como eu comentei, os juros altos são a resposta à alta da inflação. Se ela começa a ceder, o próximo movimento dos juros é um só: o corte. E essa é só a primeira pernada do ciclo. O que pode vir depois, com as eleições de 2026 se aproximando, é espaço para uma maior queda dos juros. A estratégia atual do governo de controlar o déficit público via aumento da arrecadação e não por corte de gasto já vem cobrando seu preço. A desaprovação do governo do Lula já bateu recorde. As reformas não avançam, o gasto público preocupa e o mercado já está questionando se esse governo vai ter condições de se reeleger. E, olhando em retrospectiva, nenhum presidente com esse nível de popularidade conseguiu se reeleger. Foi a mesma coisa com Bolsonaro em 2022. Mas enfim, e como isso vai impactar a Lojas Quero Quero? Primeiramente, com juros caindo, as ações voltam a ser atrativas novamente. Quando fazemos o modelo de valuation, a gente projeta todos os fluxos de caixa que a empresa vai gerar até a perpetuidade e trazemos esses fluxos de caixa a valor presente. Para trazer a valor presente, a gente usa uma metodologia conhecida como KPM, Capital Asset Pricing Model. Esse modelo é uma tentativa de calcular o retorno esperado de um ativo com base no seu risco sistemático, que é aquele que a gente não consegue diversificar. Sua fórmula é taxa livre de risco mais beta vezes o prêmio de risco. Se você é aluno do nosso curso de Valuation, você já sabe que a taxa livre de risco é aquela que você recebe no investimento de menor risco do país. Então, conforme a Selic varia, a taxa de desconto também varia. Quanto menor for a taxa Selic, menor vai ser a taxa de desconto e, portanto, maior vai ser o valor da ação. Mas não é só isso. A Selic interfere no custo de funding da Verdicard, como eu já comentei antes. Boa parte dessa captação é feita pelo FDIC Verdicard e tem custo de CDI mais um spread. E o CDI anda quase colado com a Selic, já que ele reflete os juros que os bancos usam nas operações entre si. Nos níveis atuais de juros, a margem bruta de serviços financeiros da Lojas Quero Quero está em 48%. Caso o nível de juros caia, o que a gente vai ver é a margem bruta da financeira da Quero Quero aumentando novamente. Com base na margem bruta histórica e no nível de juros históricos, a gente chegou em uma equação para prever a margem bruta futura da financeira. E com isso em mãos, a gente pode fazer uma simulação de cenários com a variação da Selic. A gente fez isso e chegou no seguinte resultado. Como você pode ver, a margem bruta aumenta bastante conforme os juros caem. Além disso, como eu comentei, com os resultados piores, a empresa pisou no freio. Ela segue rigorosamente uma regra de manter a alavancagem em uma vez a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA. E ela só vai abrir lojas caso ela consiga gerar caixa para manter essa relação. Por conta disso, a gente está mantendo o ritmo atual das aberturas em nossas projeções, que é de mais ou menos 20 lojas ao ano. Caso ela retome o ritmo de expansão, é claro que o preço justo vai responder. Então, finalmente, segue a matriz de sensibilidades que leva em consideração todas essas variáveis. E o que a gente pode ver é que se os juros ficarem 15% para todo sempre, o que é bastante improvável,
e ela continuar abrindo 20 lojas ao ano, o visto justo fica ali por volta de R$ 2. Se ela começar a abrir lojas, mas os juros não andarem, vai para R$ 2,40. Então, a gente pode ver que a retomada de aberturas impacta o preço justo, mas a Selic impacta muito mais. Se a empresa segue abrindo 20 lojas ao ano e os juros caem para 10%, o preço justo salta para R$ 11,80, quase 5 vezes a cotação atual. E se ela ainda retoma as aberturas, aí, meu amigo, é lua. Então, se você quer saber se a Lojas Quero Quero vai falir, a resposta é provavelmente não. Eu digo provavelmente porque nunca se sabe o dia de amanhã, mas as chances são bem baixas. De qualquer forma, a ação só vai responder quando os juros começarem a cair. E você? Você tá comprado em Lojas Quero Quero? Me conta aqui embaixo se você tem ações e o que você acha da empresa. Abraço, pessoal!